amores! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro. E nessa quarta-feira nós teremos aula em matemática e geografia, tá bom? Hoje na nossa aula de matemática nós vamos falar sobre comparando capacidade, que vai da página 24 até a página 29. No nosso dia a dia aprendemos a usar muito a matemática e nessa aula a gente vai falar um pouco, sobre a comparação de capacidade, tá? A capacidade ela vai falar sobre o volume que um determinado recipiente ele consegue, comportar, tá bom? Existem termos que utilizamos que são importantes para comparar a capacidade. Vamos ver alguns agora, tá? Cabe menos ou cabe mais? Temos essa questão. Aí nós temos o exemplo de uma jarra de suco e temos o exemplo de um copo. Se compararmos esses dois, a gente pode dizer que a jarra ela cabe o quê? Mais do que o copo, né? E o copo, logo, ele vai caber menos do que a jarra. Temos também o exemplo de vazio ou cheio. Aí nós temos dois copos, nesse exemplo aí, esses dois copos têm o mesmo tamanho, sendo que um tem líquido, um tem água e o outro não tem. Aí, ó, dessa maneira a gente pode dizer, que o primeiro copo ele está cheio e o segundo ele está o quê? Vazio, certo? Outro exemplo também que a gente pode utilizar é a questão de compararmos a quantidade de líquido que possui. Exemplo, aí nós temos dois copos, Um tá cheio até em cima e o outro tá pela metade. Os dois copos eles possuem o quê? Água, certo? Quando comparamos a quantidade de líquidos, podemos dizer que o primeiro copo ele possui pouca água, certo? E o segundo ele possui muita água. Então, o segundo está cheio, certo? Então, essas são as medidas que nós podemos comparar entre cheio, vazio, muito, pouco, cabe menos, cabe mais, ok? E agora vamos para a nossa atividade que começa na página 26, tá? Número 1, você vai observar a imagem e responder as perguntas pintando a plaquinha correta. Aí nós temos aí, uma garrafinha, um galão e uma jarra. Letra A está perguntando, entre os recipientes, qual pode armazenar a maior quantidade de água? É a garrafa, é o galão ou a jarra? Você vai pintar aí a opção. Letra B, qual recipiente pode armazenar a menor quantidade de água? É a garrafa, é o galão ou a jarra? Você vai pintar também. E na letra C, entre os três aí, quais são os dois recipientes que vão encher mais rápidos devido ao tamanho? No número 2, você vai relacionar aí, tá? 1 para copo vazio, 2 para copo cheio e 3 para copo pela metade. Aí nós temos a imagem dos copos, você vai colocar o número de acordo com a capacidade de água, tá? No número 3, você vai circular apenas os objetos que podemos, colocar os líquidos, tá? Temos aí objetos, você vai circular aqueles que podemos colocar os líquidos. No número 4, você vai recortar de jornais ou revista, imagens de recipientes de capacidades diferentes, tá? De líquido, e vai colar aí abaixo. No número 5, temos um probleminha. João irá encher a caixa d'água com baldes. Sabendo que nessa caixa cabem 55 baldes de água e já foram despejados 31 baldes, quantos faltam para terminar de encher a caixa? A gente sabe que quando é faltar, é continha de quê? De mais ou de menos? Então vocês façam aí, e me diga quantos baldes ainda faltam. No número 6, a União ela está vendendo refresco. Sabendo que cada jarra tem a capacidade de 4 copos e ela já conseguiu vender 7 jarras de refrescos, faça a adição aí de parcelas iguais e descubra quantos copos de refresco foram vendidos. Uma jarra de suco, ela cabe 4 copos e ela já conseguiu vender 7 jarras de suco. Então, você vai fazer a conta aí. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 7 vezes. E aí, você vai ver quantos copos ela já vendeu, tá bom? Agora, vamos para a nossa aula em Geografia. O tema da nossa aula de hoje em Geografia é criando mapas mentais, que vai da página 21 até a página 26. Tia, mas o que é mapa mental?
calma, a gente vai descobrir juntinhos e é uma coisa muito fácil e prática, tá? A gente já deve ter percebido, né, que as informações elas passam a partir das imagens, dos ícones e das palavras-chave, ok? Essas características elas podem ser encontradas no mapa mental, tá? E ele é uma ferramenta que ajuda a expressar e a organizar as diferentes informações que você queira passar no seu dia a dia, além das ideias e também dos pensamentos, tá? E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? É importante entender que não existe um formato padrão para o mapa mental. Você pode fazer um mapa mental para diversas coisas, ok? Mas eles precisam expor a ideia principal, o que você realmente quer falar ali, tá bom? Então você vai resumir tudo e vai fazer aquele mapa mental, tá? Utilizando, né, as palavras-chave, os símbolos e os desenhos, tá? Crianças, adultos, adolescentes, responsáveis, professores, muitas outras pessoas, todas essas pessoas, elas podem fazer um mapa mental e utilizar dessa ferramenta, seja para organizar as tarefas do dia a dia, na escola, no trabalho, ou para expor um assunto que ele queira falar, tá bom? Vamos conhecer os tipos de mapa mentais, tá? A gente pode encontrar mapas mentais desde o mais complexo até o mais simples, desde o mais difícil, com mais coisas até o mais simples. Vamos ver aí, ó. Nós temos o primeiro mapa mental aí, que é para expor diferentes assuntos. Nós temos aí o assunto principal que tá no meio é cuidados com o meio ambiente. Aí, desse meio, vem puxando várias setas, tá vendo? Quais são os tipos de cuidado que nós temos que ter com o meio ambiente? Não cortar árvores, separar o lixo, reduzir o uso do combustível, reduzir o consumo de energia, reutilizar materiais, economizar água, doar coisas que estão bem cuidadas e não jogar lixo no chão. Então, nesse tipo de mapa mental aí, são utilizadas imagens, as palavras-chave, né, que foram essas que nós falamos, e linhas que ajudam a concluir a ideia principal. Então, observe que o objetivo de falar sobre os cuidados com o meio ambiente, ele está sendo falado corretamente. As pessoas já entenderam. Se elas pegarem aquilo ali para entender, ela vai entender que não pode jogar lixo, que tem que separar o lixo, que não pode fazer isso. Então, esse mapa mental tá curtinho, mas está falando exatamente quais são os cuidados que nós devemos ter com o nosso meio ambiente. Outro tipo também é um mapa mental para organizar as atividades diárias pessoais. Então, temos um mapa mental aí que fala sobre o equilíbrio da vida pessoal, né? Descanso, estudo, lazer, amigos e família. Nesse tipo de mapa mental, a gente tem a palavra-chave e usamos as setas, tá vendo? No outro, a gente usou as linhas, viram? Esse nós usamos já as setas, tá? A ideia do mapa mental ela fica clara quando a gente representa o tipo de rotina adequada de qualidade de vida que devemos ter. Então, sempre que você precisa compartilhar ideias, pensamentos e informações, isso pode ser feito através do mapa mental, tá? Basta só pensar numa forma resumida e organizada de você fazer, expor o que você deseja. Construindo o meu primeiro mapa mental. Vamos ver como é que a gente pode construir esse primeiro mapa mental aí, tá? Vamos utilizar o mapa mental a seguir com exemplo para falar sobre o trajeto da sua casa até a escola, tá? A partir desse mapa mental aí, você pode descrever os pontos de referências que tem no caminho da sua casa até a escola, tá bom? Como também você pode utilizar, né, para explicar o que é isso, os desenhos. Exemplo aí, ó. A casa, até chegar à escola, tem a praça, né? Então tem um desenho da praça. Tem a padaria, tem um desenho da padaria. Tem o estacionamento e, por último, chega até a escola. Então, ele utilizou de imagens ou propriamente de desenhos para dizer quais são os pontos de referências que tem no caminho de casa até a escola. E aí, no meio, você escreve, né, caminho de casa até a escola, porque essas palavras do meio, elas são sempre para dizer o que aquele mapa mental ele está falando. Se ele está falando sobre rotina, se ele está falando sobre cuidado de alguma coisa, se ele está falando sobre caminho ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Então, a imagem também ajuda você, né, a conseguir construir melhor o seu mapa mental, tá? Espero que vocês tenham entendido através das imagens também.
Agora vamos para nossas atividades. Vai da página 24 até a 26, tá? Leia com seu responsável. Um beijinho e até amanhã.